Boa tarde. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o tema da autoeficácia do professor. Gostaria de começar cumprimentando todos os colegas professores da universidade, dos campos de Jaú, Guarujá e Presidente Prudente. Brevemente falando, me apresentando para aqueles que eu não tenho muito contato, então, professora Camélia, represento aqui os cursos de Psicologia, Medicina e o programa de mestrado e doutorado em Educação. Então, é com imensa alegria e com desejo de que a gente tenha uma conversa muito produtiva e que contribua um pouco mais para atravessarmos todo esse período de muitas experiências que estamos tendo. Agradeço imensamente o convite do Unipet, em nome da professora Daniele. Agradeço as meninas que estão aqui dando um suporte muito técnico e muito afetivo. Fui muito bem recebida pelo grupo de profissionais aqui do Unipet. E isso tem uma alta relação com aquilo que eu vou conversar hoje, né, com vocês. Esse suporte todo com o qual eu fui recebida, com certeza alimentou as minhas crenças de autoeficácia de forma positiva. E é sobre isso que nós vamos, então, conversar nessa tarde. Eu tenho percebido uma preocupação muito importante nas últimas semanas aqui do núcleo em partilhar com os docentes da casa informações que ofereçam capacitação, que ofereçam elementos para que nós, professores, tenhamos condições de estruturar esses novos modelos de ensino que foram nos apresentados nesse período durante a pandemia. Então, eu tenho muitos elogios a todo esse empenho do núcleo e hoje, assim como na semana anterior, que quem acompanhou pôde perceber, né, a fala do professor Vinícius referente a aspectos dessa adaptação de ensino que nós estamos realizando, mas aspectos não só relacionados às questões didáticas e pedagógicas, mas também, na semana passada e hoje, a proposta é dialogar um pouco sobre as questões de subjetividade que ficam tão presentes na prática docente, nas relações, ainda que relações remotas, mas esse elemento subjetivo que permeia toda a nossa ação docente, ele é tão presente quanto a nossa necessidade de nos ajustarmos às questões relacionadas diretamente às nossas práticas. Então, para além de um ajuste relacionado aos meios que estamos utilizando, às ferramentas, a adequação de conteúdo, a adequação do sistema de avaliação, que também tem acontecido. Então, para além desses elementos todos, tem um elemento que sempre está muito presente na nossa ação docente, que são os elementos ligados aos processos de subjetividade. Eu tenho tido a felicidade de encontrar um espaço aqui na instituição para discutir essas questões de subjetividade através do meu grupo de pesquisa vinculado, né, ao mestrado e doutorado em educação. Então, nós temos um grupo na instituição que se dedica a isso, a compreensão desses elementos da prática docente. E foi em função dessa preocupação, que vai além da preocupação com as questões metodológicas, que nós preparamos e pensamos no tema da nossa conversa de hoje, que eu intitulei aqui para vocês como autoeficácia do professor, um fator motivacional para enfrentar o desafio dos novos modelos de ensino. A temática da autoeficácia, ela vem acompanhando já diversas pesquisas que são realizadas, inclusive, na nossa instituição. Internacionalmente, é um tema que se destaca quando nós pensamos no bom êxito do professor e, principalmente, no bem-estar docente. Então, ela é uma temática que, embora ela remeta à competência, quando a gente olha para essa terminologia, né, autoeficácia, parece que nós estamos nos referindo a fazermos corretamente e fazermos bem feito algo. Isso está presente na definição de autoeficácia, faz parte desse construto. Mas os estudos nacionais, internacionais e até os estudos locais que nós temos desenvolvido, eles têm como grande meta promover o bem-estar do professor. Então,
à medida que nós elevamos as nossas crenças de autoeficácia, que nós cuidamos desse elemento de subjetividade no processo educativo, nós temos um ganho em relação à nossa saúde mental, em relação ao nosso bem-estar. E esse ganho em relação ao nosso bem-estar é muito desejável, não só em tempos de pandemia. Eu sei que nós estamos direcionando muitas das nossas falas para isso em função da realidade do momento presente, mas a preocupação com o bem-estar na docência, ela já vem acompanhando os estudos na área da educação e na área da psicologia e na área da saúde mental anterior à pandemia. Então, a autoeficácia tem como proposta final, eu gostaria muito que após a nossa conversa de hoje, vocês tivessem aí elementos que favorecessem o bem-estar de vocês na ação docente. Bom, então eu começo aqui trazendo uma ilustração e também um conceito técnico acerca do tema de hoje. A ilustração diz assim: muita gente é mais forte do que pensa, só que às vezes se esquece de acreditar. A definição teórica de autoeficácia que nos é trazida por uma teoria bastante sólida quando pensamos nessas questões de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento socioafetivo, desenvolvimento psicológico na prática docente, ela é defendida pelo Albert Bandura, que é um teórico de renome, de grande expressão no meio acadêmico, e ele nos traz, então, como conceito, que a autoeficácia é uma avaliação pessoal a respeito da própria capacidade. Porém, essa avaliação que nós fazemos em respeito à nossa própria capacidade nem sempre está associada à nossa real condição de executar uma determinada ação. Por isso que eu linkei o conceito teórico com essa ilustração, que diz que muita gente é mais forte do que pensa, só que às vezes se esquece de acreditar. Então, autoeficácia diz respeito à avaliação pessoal, diz respeito a crenças acerca das nossas capacidades. Porém, muitas vezes, nós disfuncionamos nesse ajuste entre aquilo que nós acreditamos que somos capazes de realizar e o que efetivamente temos como potencial. Okay? Então, essa é a definição básica acerca da autoeficácia, que é o que nós vamos conversar. Como é que fica essa definição da autoeficácia docente em relação às mudanças que estamos realizando, enfrentando nas nossas práticas, as mudanças no ensino que são bastante recentes, para nós. Bom, quando nós transportamos o conceito de autoeficácia para a autoeficácia docente, não há nenhuma modificação. Então, se eu acabei de dizer para vocês que a autoeficácia se refere à crença que temos acerca das nossas potencialidades, a autoeficácia docente diz respeito às crenças que temos em relação ao nosso potencial para sermos professores. E essa crença, vocês já vão compreender nas minhas próximas colocações, ela é preditora daquilo que efetivamente realizamos. Esse também já é um dado bastante referenciado na literatura. Então, a autoeficácia ela tem uma função, ela ocupa um papel preditivo. Então, antes de executarmos as nossas ações, ainda que isso não fique muito claro para nós, nós temos crenças que nos mobilizam. E essas crenças, se estão ajustadas e funcionais, elas nos potencializam para que nós possamos executar com mais êxito. E sempre retomando, a autoeficácia remete à competência, remete a êxito, remete a fazer bem determinadas tarefas e na docência especificamente remete a um bom desempenho na prática do professor, mas a grande meta é alcançarmos o bem-estar subjetivo. Então, se as nossas crenças são ajustadas, as nossas ações são planejadas de forma mais estruturada, o nosso êxito é melhor, nós experimentamos sensações do quê? De gratificação, sensações, a gente tem uma redução nos níveis de ansiedade. Então, a nossa conversa vai nessa direção. Quando transportamos esse conceito, essa compreensão da autoeficácia docente para as mudanças de ensino, eu ilustrei aqui com
uma cena mais clássica de uma professora com uma lousa cheia de anotações e depois uma cena que nós estamos vivenciando diariamente. Eu até comentava, né, com as meninas quando eu cheguei aqui para iniciar esse trabalho do webinar, que foi um desafio, inclusive para mim, acostumar com uma sala de aula que tem, né, ainda eu falei, as bolinhas do Meet, enfim, que tem as pessoas representadas, nem sempre, né, pela sua imagem, mas pelo que a ferramenta nos oferece. Então, essa transposição, né, de um modelo que nos permitia mais flexibilidade em relação às relações com os alunos, que nos permitia uma flexibilidade em relação ao uso de estratégias, o uso das metodologias ativas que vinham se fazendo tão presentes nas nossas práticas, né, como é que ficam as nossas crenças quando nós migramos para um modelo no qual muitos de nós tivemos que aprender tudo de novo. Então, a situação de mudança, ela pode sim ser um fator de grande impacto no rebaixamento das nossas crenças. Tem vários colegas que eu já conversei e que me dizem, nossa, professora, mas será que nós estamos acertando? Esse é um indicativo de que pode haver uma fragilidade em relação às crenças. Mas nós temos caminhos, né, para buscar um ajuste em relação a essas crenças. Então, para que haja uma compreensão melhor em relação a como é que essas crenças se formam, por que nós podemos estar nesse momento inseguros e até desconfiando da nossa eficácia em relação pontualmente a essas mudanças nos recursos, né, na utilização de recursos para o ensino. A crença de autoeficácia, independente de situações de crise, ela é formada a partir de 4 fontes. A primeira fonte que eu destaco aqui para vocês, que é apresentada para nós pela teoria do Bandura, ela se chama experiência vicária. O que é isso? Eu aprendo através de modelos. Então, eu coloquei aqui, né, uma mulher de idade adulta com uma criança, e a cena é igualzinha. É como se a criança estivesse reproduzindo exatamente a mesma ação da pessoa adulta que está do lado dela. Então, a primeira fonte de formação das nossas crenças é essa. Quais são os modelos que eu tenho por perto? Quais são as referências que eu tenho para calibrar a minha própria prática? A segunda fonte diz respeito às experiências diretas. Então, eu coloquei aqui, né, o educador nota 10, uma interação muito próxima de um professor com seus estudantes. Então, essa segunda fonte diz respeito a sucessos que são registrados. Então, utilizei uma nova ferramenta nas minhas aulas. Estou lá, né, utilizando o Meet, mas ainda inseri uma nova ferramenta. Vou até pedir permissão para os meus colegas dos cursos que eu trabalho, alguns exemplos que eu vou citar, talvez vocês se reconheçam. Esses dias nós aprendemos, pela iniciativa de um colega que inseriu, por exemplo, o Kahoot na aula dele, né? E ele veio todo animado, dizer que tinha dado certo, e nós, colegas de grupo, imediatamente pedimos, por favor, nos ensine. Então, quando nós temos, né, esse registro de que fizemos uma modificação ou tivemos uma ação que teve bons resultados, isso é o que nós chamamos de fonte de experiência direta. Então, eu vou formando as minhas crenças a partir dos modelos que eu tenho, de pessoas que eu vejo realizando determinadas ações e que eu penso, puxa, poderia realizar tão bem quanto elas, e isso me mobiliza para que eu tenha uma ação parecida, a partir das experiências diretas que vão sendo experiências de sucesso, né, ou de fracasso, porque, como eu disse, as crenças podem ficar fragilizadas em função dessas mesmas fontes. Ou uma outra fonte importantíssima, e nesse momento em que nós estamos num momento de grande aprendizagem, essa fonte, ela assume um papel ainda mais importante. Todos os dados que eu tenho de pesquisa, dados coletados aqui na nossa instituição também, eles apontam que essa é a fonte que mais impacta a nossa crença. Então, é a fonte que pode nos ajudar muito a termos crenças positivas em relação às nossas competências, ao mesmo tempo que ela é uma fonte que pode
minimizar o nosso potencial criativo e as nossas crenças, que é, na teoria, chamada de fonte de persuasão social, mas que, traduzindo para uma expressão mais breve para vocês, é o que nós chamamos de feedback. Então, o feedback, ele pode assumir diversos formatos, né? Então, eu coloquei ali na minha imagem uma carinha não tão feliz, né? Um joinha, um não joinha, e associei a uma frase: o feedback pode ser um retorno que dá resultado. E como nós precisamos do feedback, digo para vocês, tanto na experiência prática como nos dados de pesquisa, o feedback vem sendo apontado como a principal fonte de formação da crença. Então, ter um parâmetro a respeito do que eu venho fazendo é de extrema importância. E essa fonte de persuasão, nós tanto precisamos receber o feedback, como nós podemos ser importantes para os nossos pares nesse momento. E também praticarmos, né, o feedback como um retorno que dá resultado. Então, não poupem elogios e reconhecimento às pessoas que estão do nosso lado, e que eu não tenho dúvida, eu tenho visto um movimento muito intenso e que eu só tenho elogios a tecer em relação a colegas que realmente estão se reinventando e fazendo isso de forma muito técnica, competente, de forma também muito afetiva, revelando um cuidado com os alunos, revelando uma preocupação. Então, essa é uma das principais fontes de formação, em relação às minhas crenças. À medida que eu recebo um feedback, e o feedback não precisa ser apenas o elogio, ele tem que ser ajustado. Então, à medida que eu dou parâmetro para o outro, e que eu recebo parâmetros também, se as minhas práticas estão surtindo o efeito desejado, tem uma intrínseca relação entre o feedback que nós recebemos e o que nós damos para os nossos alunos. A crença de autoeficácia do professor, ela impacta de forma muito direta a crença de autoeficácia do aluno. Tem também uma porção de pesquisas que apontam isso, que o professor que cultiva uma crença de autoeficácia ajustada, positiva, ele potencializa no seu aluno também crenças positivas. Então, o professor que tem uma maior proximidade, que retorna para o seu aluno, ele tende a mobilizar o seu aluno para que ele também faça esse mesmo movimento. Eu só queria fazer um parênteses, na verdade quero fazer dois parênteses. Um referente às perguntas. Eu esqueci de comentar no início da minha fala, mas não precisa esperar o fechamento, tá, da conversa para me enviarem as perguntas. As meninas estão aqui para me dar todo o respaldo em relação a isso, né? A Janis vai repassar as perguntas para mim, então fiquem muito à vontade nesse sentido. E o segundo parênteses que eu queria fazer, que eu acho bem importante, é que qualquer colocação que eu faça nessa conversa, ela não tem nenhum caráter de chamada de atenção para mais uma cobrança, ela não é mais uma cobrança ao docente. Não, pelo contrário, queria muito que essa conversa tivesse um caráter protetivo para vocês, né? Que vocês se sentissem potencialmente motivados, capacitados, qualificados, e que vocês tenham pistas, né, de como ajustar essa crença. Então, não é mais uma tarefa para o professor ser autoeficaz, tá? É uma proposta de que essa autoeficácia possa ser cuidada para que vocês também se cuidem. Então, não tem nenhum caráter de, puxa, estou aqui falando, né? Então, é mais um peso para mim, professor, além de dominar as tecnologias, além de reinventar a forma de expor meu conteúdo, além de reorganizar meu processo avaliativo, ainda tem que ser autoeficaz? Não, não é esse o raciocínio. O raciocínio é, que bom que eu posso cuidar desse elemento da autoeficácia, porque isso vai facilitar todas as outras tarefas. Então, esses dois parênteses que eu queria fazer para vocês. E só para terminar essa informação a respeito das 4 fontes que vão organizar, né, as nossas crenças de autoeficácia, aí eu trago os estados fisiológicos e afetivos. Eu acompanhei muito recentemente um trabalho de uma dissertação de mestrado de um orientando, que fez um levantamento bem minucioso com um grupo de professores que participou da dissertação dele, que participou do trabalho de pesquisa que ele desenvolveu, e eu dizia para ele,
Com certeza, os estados fisiológicos vão aparecer de forma muito minimizada, porque, via de regra, como eu já disse, a fonte de interferência maior na crença é o feedback. Porém, me causou surpresa e preocupação que essas variáveis que representam uma fonte de formação de crença, que dizem respeito à ansiedade, estresse, dores sem substrato orgânico, que a gente diz, né? Então aquela sensação assim, dói tudo, tenho dor no pescoço, tenho dor nos braços, eu tenho dores, né? E quando essas dores são checadas, elas não apresentam necessariamente uma causa orgânica. Então, as oscilações no estado de humor. Nessa pesquisa que eu comentava com vocês, essa fonte apareceu muito exacerbada. Ela foi a principal fonte. Então, de novo, né, coloco isso como um tema de autocuidado para nós, né? Não como uma cobrança, mas como um tema para que nós possamos pensar o nosso próprio cuidado. E sim, as fontes, a fonte ligada aos estados fisiológicos e afetivos, ela também tem um impacto nas nossas crenças. Vou dar um exemplo muito simples. À medida que eu experimento picos de estresse, né, e o estresse tem toda uma conotação psicofisiológica, de desorganização, não só do nosso comportamento, mas com implicações para a nossa saúde, há uma tendência em que eu acredite menos na minha condição de realização. Então, aí nós temos um cenário que não é favorável para o bem-estar do professor. Então, os estados de humor muito oscilantes e nesses períodos de crise, é comum que a gente fique mais sensível, né? Então, esses marcadores vão nos trazendo indicativos, vão acionando as nossas crenças de forma a dizer, olha, acho que alguma coisa não está bem. Se alguma coisa não caminha bem, você não terá um bom desempenho. E nós não queremos não ter bom desempenho. Nós sempre percorremos o bom desempenho. Quando nós estamos em situações de fragilidade, ainda mais. Então, muita atenção a esses elementos relacionados aos estados fisiológicos e afetivos. E também muito cuidado na interpretação que fazemos a respeito desses marcadores, para que nós também não tenhamos uma distorção exagerada, para que a gente não supervalorize alguns desses marcadores. Então, são essas 4 fontes que vão interferir na nossa crença e que vão impactar a nossa autoeficácia. As experiências vicárias, né, quais são os meus modelos, as experiências diretas, o que eu tenho realizado, que tem dado certo, ou se não deu certo, como é que eu reorganizo, a persuasão, que eu traduzi aqui para vocês como sendo feedback. Então, estarmos atentos ao que recebemos de retorno e registrarmos esses retornos, principalmente quando eles são positivos. E a última crença que diz respeito aos estados fisiológicos, ok? Professora, a professora Irene disse o seguinte, acho que é sobre o isolamento, né? O isolamento, será que é propício para desenvolver esses estados fisiológicos e afetivos nesse momento? Irene, tudo jóia? Desenvolver de forma, acho que entendi a sua pergunta, né? Se o isolamento aumenta os níveis de estresse, de ansiedade, aumenta. Isso não é uma impressão nossa. Eu, inclusive, resgatei muito recentemente, há 15 dias, 2 revisões de literatura que trazem todo um mapeamento, né, de 10 anos para cá, de quais são os principais estados fisiológicos que se alteram em situações de crise. Situações de crise, de um modo geral, desastres naturais, guerra, situações de pandemia como essa que nós estamos vivendo, e há uma repetição nos resultados desses estudos. Então, efetivamente, os estados fisiológicos que mais se alteram são depressão, ansiedade, estresse e abuso de substâncias psicoativas. Então, há uma propensão, inclusive, ao abuso do álcool, ao abuso de drogas. Então, sim, tá? Esse período de isolamento pode potencializar. E, com isso, pode fragilizar as nossas crenças. Tem estratégias de enfrentamento? Tem sim. Tem estratégias e elas passam por um plano cognitivo.
tem uma regrinha básica, eu ia falar mais lá na frente, mas eu vou aproveitar a oportunidade que a Irene trouxe para eu comentar sobre isso. Tem uma regrinha muito básica que a gente treina para ajustar, né, as nossas crenças, que ela se configura da seguinte forma. Os nossos pensamentos, eles interferem diretamente nas nossas emoções, que interferem nos nossos comportamentos. Então, uma estratégia para enfrentamento, quando começamos a perceber sinais de preocupação excessiva, que são referentes à ansiedade, sinais de desgaste físico, que são referentes ao estresse, oscilações de humor, sempre procurar resgatar que pensamento que está presente nesses momentos em que eu me sinto mais fragilizado. Será que são pensamentos funcionais? Será que eles realmente remetem a preocupações concretas ou estou antecipando situações de futuro que eu não tenho como controlar? Então, os nossos pensamentos vão alterar a nossa emoção. Se eu ajusto esses pensamentos, eu também ajusto as minhas emoções. Então, se eu organizo um pensamento depressivo que me remete, né, a pensar em situações futuras que podem ser desfavoráveis, eu experimento menos tristeza. Experimentando menos tristeza, eu vou ter um comportamento também mais ajustado. Eu não vou entrar naquele ciclo, né? Penso que algo de ruim pode acontecer, me sinto triste, com isso vou para a esquiva, ou seja, deixo de realizar ações que poderiam justamente me tirar desse estado de ansiedade. Ok? A professora Daniele gostaria que você comentasse sobre o quão importante é o feedback dos líderes, coordenadores, entre outros, para os professores. Nossa, obrigada, Daniele. Eu falei que permitir as perguntas no decorrer da conversa é um facilitador para quem está conduzindo o webinar, né? Então, Daniele, sim, eu gostaria de deixar como uma sugestão muito carinhosa, né, aos gestores e também aos pares. Inclusive, essa pergunta da Daniele tem uma associação muito grande com o meu próximo slide, que eu ia trazer para vocês, a conceituação de autoeficácia coletiva. E ela passa por essa instância do retorno que recebemos dos nossos gestores, dos coordenadores que estão mais diretamente ligados a nós, e do retorno que nós damos entre pares. Então, a autoeficácia coletiva é um conceito que vai de encontro a tudo que eu falei até agora, mas é um conceito que eu não poderia deixar de lado num momento de tanta sensibilidade como esse que nós estamos. Por quê? Olha só o que o Bandura aponta para nós em relação à autoeficácia coletiva. Quanto mais intensamente é percebida a autoeficácia coletiva, mais elevadas são as aspirações do grupo e maior é a motivação para a realização. E volto a dizer, isso tudo não é porque nós queremos produtividade. Não penso nisso em nenhum momento quando eu me debruço sobre uma teoria que fala desse tema, mas penso num grupo que funciona em harmonia e que contribui para esse bem-estar docente. E quem compõe os nossos grupos de trabalho? Os nossos gestores, os nossos pares e os nossos alunos. Então, eu até costumo dizer, respondendo mais diretamente para a Dani e tentando trazer uma associação aqui com o conceito de autoeficácia coletiva, que nem sempre o outro sabe informar o que ele gostaria de informar a respeito do nosso desempenho. Nem sempre o feedback sai muito ajustado, mas nós também podemos pedir o feedback. Então, converse com os seus gestores, né? Faça a verificação, peça uma devolutiva acerca do que tem funcionado e do que não tem funcionado. Peça uma devolutiva para fazer ajustes. Então, o recado é para as duas partes. Sim para os gestores, né, muito para os gestores. Então, volto a dizer, né, que fica uma sugestão, aí, um apontamento muito carinhoso, não uma cobrança, por favor, não entendam que esses diálogos são para gerar mais um fator de ansiedade em ninguém, né, mas uma recomendação carinhosa, porque o feedback vai alimentar também a própria autoeficácia do gestor. Quando o gestor discute, apresenta, aponta caminhos e faz elogios,
o reverso é imediato, né? Sempre que nós damos um feedback, nós temos uma resposta imediata de quem recebeu. E essa resposta tende a ser sempre muito positiva. Então, existe uma retroalimentação que pode partir dos gestores para esse feedback, mas que também vai trazer vai também impactar de forma positiva o próprio gestor. E essa retroalimentação, né, estou falando dos gestores especificamente para contemplar a pergunta da Daniele, mas essa retroalimentação entre pares, gestores e professores, professores gestores, é o que vai impulsionar essa concepção tão adequada que o Bandura nos traz a respeito da autoeficácia coletiva. Que bom se nós dermos passos para funcionarmos e convivermos de forma que essa autoeficácia coletiva seja potencializada. Porque tem mais um trechinho aqui que eu gostaria de destacar nessa direção, né, em relação à autoeficácia coletiva. Quanto mais intensa a persistência diante de impedimentos e obstáculos, mais elevados são o moral e a capacidade de recuperação diante do estresse. E maior a realização de proezas. Que importante essa colocação, né? Então, o feedback, como uma das principais fontes de formação das crenças de autoeficácia, vai trazer essa perspectiva de um grupo que funciona com vistas a realizar proezas. E proezas não são grandes inventos, né? A concepção de proeza nessa teoria da autoeficácia é de realização de práticas significativas, de práticas afetivas. Então, obrigada pela pergunta, Daniele e Irene, que também, né, que eu não agradeci, mas que me ajudaram aqui a dar continuidade ao que eu organizei como conteúdo para a nossa conversa. Agora eu quero pedir licença aqui para dividir com vocês, pedir licença para a autora aqui desse estudo. É um estudo que foi realizado por uma docente aqui da nossa instituição, né, a minha querida Fátima. Ela começou nessa trajetória junto ao meu grupo de pesquisa a olhar para esses elementos aqui no nosso grupo. E esses são dados que eu trago referentes ao que alguns docentes, né, um grupo que nesse momento nos representa aqui nessas informações e que nós conversamos acerca de quais são os nossos desafios, quais são as nossas dificuldades para uma manutenção da crença de autoeficácia, principalmente em situações adversas. E aí olha o que os nossos colegas nos trazem, né, como palavras que representam as nossas principais dificuldades. A palavra central, embora ela não seja a maior, mas que ocupou o centro dessa nuvem, é adaptação. Acho que estamos respirando essa palavra como nunca. Embora eu defendo que a adaptação ela nos traz flexibilidade e ela é uma grande aliada para qualquer situação, mas pensando em situações de dificuldade, em situações que fogem um pouco daquilo que estava planejado, né, os nossos próprios colegas dividem conosco que adaptação é uma palavra que nos protege, nos fortalece para enfrentamento dessas situações. Treinamento não tem também nada muito mágico quando nós pensamos em competência. Eu posso aumentar as minhas crenças de autoeficácia à medida que eu treino mais e melhoro o meu desempenho? Esse é um dos grandes caminhos. Nós aprendemos pela experiência. Então, acho que as palavras que os nossos colegas trazem aqui nessa nuvem nos representam muito bem nesse momento. Adaptação, treinamento, criatividade, planejamento, tempo. Sim, como nós tivemos que nos reorganizar, eu falo que a gente está precisando muito de autorregulação nesse momento. E já ouvi de vários colegas uma fala assim, puxa, achei que eu ia ter tanto tempo agora com essa mudança, né, não tendo que me deslocar, ficando mais em casa, e percebo que o tempo parece que está ficando mais escasso. Então, sim, são questões que precisam ser repensadas, né? Então, problemas de comunicação que podem surgir, e aí volto a falar do feedback, criatividade, já comentei, discussões, não se isolem.
fiquem atentos, tem muita gente disponível ao nosso lado. Eu tenho de verdade registrado nesse período, sempre achei que nós tivemos muitas pessoas disponíveis, mas agora isso se intensificou. Quantos professores se colocando à disposição, quantos colegas, o pessoal de apoio, que assim não medem esforços para nos trazerem condições melhores de trabalho. Então essas foram as palavras representativas, só para trazer um pouco da nossa realidade, acerca de dificuldades que podem interferir nas crenças. E essas são as palavras que podem favorecer, são as palavras relacionadas a potencialidades. Então, também é representativo aqui dessa amostra, desse grupo, que é um grupo que diz sobre nós, palavras como equipe, motivar, enxergar, expectativas positivas, unidos, preparados, habilidades. Então, é esse o exercício, né, de reconhecermos interferências que enfraquecem as nossas crenças, sem perder de vista interferências que reorganizam essas crenças. E aí, caminhando para nossa finalização já da nossa conversa, tem mais perguntas, Janice? Não? Ok, então eu vou em frente aqui com mais alguns minutinhos. Para tentar amarrar o tema, então, central da nossa conversa de hoje, né, que era pensar a autoeficácia como um fator motivacional para essas mudanças no ensino. A autoeficácia, enquanto fator motivacional, ela proporciona, ela favorece, ela impulsiona o engajamento, o vigor, ela aumenta nosso nível de resiliência, que é uma palavra que agora também ganhou aí muita expressão nesse período de pandemia, né? É a resiliência como a nossa capacidade de perdermos a forma e nos informarmos de novo. Informar não é no sentido de informação, não, é de retomar a forma mesmo. O entusiasmo, a inspiração e a autorrealização. Então, sim, cuidar dessas crenças provoca em nós, mobiliza em nós um grande fator motivacional. E motivação é entendida não como um estado permanente de euforia, de alegria, né, mas como um estado que nos coloca todo o tempo nas nossas metas. Né? Quem é o professor motivado, o aluno motivado? É aquele que desvia pouco do seu planejamento porque ele encontra um sentido naquilo que ele quer fazer. Então, a crença tem muito a ver com isso. Como eu falei no início da nossa conversa, a crença vem antes de tudo isso. Então, pare para pensar, né? Quais crenças estão me mobilizando no dia de hoje? Quais crenças têm me mobilizado nesses últimos meses, nessas últimas semanas? Porque elas é que vão promover ou não a nossa condição de planejamento, de enfrentamento, de realização e, sim, elas vão se configurar como um fator motivacional. Eu gosto dessa imagem que diz, né, que se nós desejamos percorrer esse caminho da autoeficácia, nós também devemos desejar para o outro. Então, se o nosso nível motivacional se eleva, nós também passamos a ser incentivadores, né? Porque críticas nós já temos aí, parece que uma facilidade para fazer. Culturalmente, nós treinamos mais a crítica do que o incentivo. E isso passa por crenças, isso passa pela nossa motivação, isso passa pelas nossas relações. Então, só amarrando tudo que a gente trouxe aqui para essa conversa, então, o que a gente pode tirar de prático a partir dessa questão conceitual toda que eu dividi aqui com vocês? Atenção às nossas crenças, atenção a essas 4 fontes. Então, será que eu estou buscando e olhando para bons modelos nesse momento? Porque isso potencializa o meu desejo de também realizar boas práticas. Será que eu estou fazendo um registro ajustado das minhas experiências diretas? E partilhem isso com os outros colegas, partilhem isso com os gestores, peçam o retorno dos gestores,
porque aí a gente já fala da terceira fonte, que é o feedback, né? Então, monitore as fontes de formação das crenças. Peçam ajuda se necessário. Esse é um momento muito propício para pedirmos ajuda. Não é o momento de nos fragilizarmos ainda mais. Não percam de vista os desdobramentos desse autocuidado em relação às nossas crenças para o coletivo. A autoeficácia coletiva é uma palavra importante. É algo que faz, sim, toda uma mobilização no grupo, faz uma mobilização nas metas que estabelecemos. E, sim, se a autoeficácia se ajustar, se esse cuidado acontecer, com certeza o nosso nível motivacional se eleva, encontramos mais resiliência, mais inspiração, mais entusiasmo e vamos aí fazer um papel muito mais de incentivadores do que de críticos. Isso em relação ao outro e em relação a nós mesmos. Então, acho que fico à disposição, era essa a mensagem de hoje. Me coloco completamente à disposição, caso tenha alguma pergunta ainda aqui para esse momento ou para outros momentos também. Os professores estão elogiando muito, professora Camélia. Obrigada. Falaram que as reflexões foram ótimas. E a professora Andréia Maria falou assim, maravilhosa como sempre. Amei relembrar questões do estudo que realizamos em 2016. Sim, a Andréia é uma egressa nossa do programa de mestrado e doutorado que também participa da nossa insistência em realizar pesquisas nessa direção. Temos colhido bons frutos. Muito bom saber que os nossos colegas de outros tempos também estão ainda aqui participando e acompanhando com a gente, enfim. Professora, então, eu em nome do NIPET agradeço a sua participação em colaborar com a gente, com essas webinars que a gente está proporcionando, tá bom? Muito obrigada por tudo. E, professores, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta ou enviar para a professora Camélia. Ok. Eu reforço o agradecimento à equipe aqui do NIPET, à professora Daniele pelo convite. Sempre que precisar, eu estou me lembrando do convite que a professora Daniele fez, né, e disse, se você não estiver com tempo, não tem problema. Eu disse para ela, nesse momento, ainda mais do que nunca, eu encontraria um tempo e faria com muito prazer esse momento aqui com os colegas. Novamente agradecer aos coordenadores que eu estou mais diretamente ligada, dizer que eu recebo bons feedbacks, que eles têm sido excelentes gestores. Eu tenho também tentado devolver esse retorno para os coordenadores, porque eu vejo um esforço desmedido para nos acolher, para aguentar as nossas dúvidas, né? A gente fica com tantas dúvidas, os alunos ficam com dúvidas, então agradeço mais uma vez a gestão do curso de Medicina, agradeço muito a gestão do curso de Psicologia, que é um curso ao qual estou vinculada desde o início da minha atuação aqui na UNOeste, a toda a equipe do programa de mestrado e doutorado em Educação, e fico mais uma vez à disposição. Obrigada.